Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Empresário, você já deve ter escutado aquela frase: seu negócio tem que estar na internet, você tem que aparecer. Só assim as pessoas vão conhecer o seu negócio e você vai prosperar. Mas aí bate aquele frio na barriga e pensa, você pode pensar, né? Como eu vou aparecer para as pessoas? Como eu vou mostrar a minha verdade, os meus valores, a autenticidade daquilo que eu carrego e ainda assim continuar sendo uma pessoa querida ou fazer com que o meu negócio de fato cresça? Bom, hoje eu trouxe uma empresária que eu preciso até contar um pouquinho dessa história. Eu estava parado no trânsito aqui em Alphaville, vindo gravar inclusive, e aí um vídeo me abordou. Garota de Osasco. Na hora chamou a atenção porque Osasco, talvez alguns de vocês não conheçam, mas muitos já conhecem, é um grande polo comercial aqui de São Paulo. E quando eu vi esse vídeo, eu vi muita verdade, eu vi muito valor. É uma empresária que está posicionando o seu negócio, o seu supermercado, e se posiciona como sendo a garota de Osasco. Claro que toda essa autenticidade, todo esse humor chamou a minha atenção e eu queria muito escutar, contar e deixar registrada para a posteridade a história dela aqui no nosso programa. Então hoje nós vamos falar com a Dayana Primarano. Ela é a garota de Osasco, dona de supermercado e uma das figuras mais emblemáticas que eu vi recentemente na internet. Dayana, obrigado por estar aqui. Obrigada, Adriana. É um prazer. Estou muito feliz pelo seu convite, feliz em escutar como você foi abordado, né, por um vídeo que você sentiu que ali tinha uma história bacana e me convidou. Fico muito feliz, viu? Tô nervosa, mas vai dar tudo certo, viu? Se você acompanha ela nas redes sociais, eu acredito que depois dessa entrevista você deve começar a acompanhar, caso ainda não acompanhe. Você vai ver que esse nervosismo aqui é só de começo, porque você não acompanha a Dayana, você assiste a Dayana. Eu estou ali acompanhando todos os stories. Mas eu sei que chegar aqui e ter essa liberdade com a internet, poder posicionar o seu negócio e as suas verdades, teve um começo, teve uma origem. Por isso eu quero saber qual história você conta da sua história. Bom, eu vim de uma família de empresários, empreendedores, e há 36 anos existe o Mercado Vanessa, que ele começou na garagem da minha casa, uma mercearia. E aí eu lembro bem, assim, de quando eu já tinha, assim, uns 5 anos, porque eu tenho foto de 2 meses nesse mercado. Eu já estava ali marcando presença. Eu fazia um cantinho ali de cebola, batata, ajudava minha mãe a pesar. Então, sempre foi uma coisa que eu participei. E aí a gente tem uma história muito bacana, que essa mercearia fechou, né? Meu pai, ele era gerente de um mercado e a gente montou a nossa outra loja em Osasco. Minha mãe foi trabalhar com ele lá em Osasco. Por um período, né, ficou essa mercearia e a loja de Osasco. Ele tinha uma funcionária, só que não dava mais para pagar, então fechou a mercearia e foi para trabalhar junto com ele nessa loja. Então ficaram os dois ali durante um bom tempo. E aí a gente foi crescendo, eu saía da escola, não tinha com quem ficar, né? Então eu ia para o mercado. Era meio que uma brincadeira, né? Ficava ali aos olhares dos meus pais e tudo mais. E aí até que eu comecei de fato a participar das atividades, porque a gente não tinha outros funcionários, né? E aí foi onde eu fui me apaixonando por esse universo, mas também falei, bom, vou fazer uma outra faculdade, né? Vou fazer uma faculdade, quero mudar isso, não sei se eu quero isso para minha vida toda. E aí a gente não tinha essa condição, eu não tive a condição financeira naquele momento de estar escolhendo uma outra profissão. Não tinha como, então eu precisava trabalhar para ajudar os meus pais e a faculdade que eu tanto sonhava não era acessível para minha família naquele momento. E aí eu fui trabalhando no mercado, trabalhando, até que as coisas começaram a melhorar. Eu fiz faculdade de administração de empresas, minha irmã também se formou. E aí veio aquela coisa, vamos sair do mercado? Mas o mercado já estava na nossa vida, não tinha como mais, né? Quando você fala, eu nasci praticamente no mercado, né? Acho que 2 meses, literalmente, na verdade. Existe uma responsabilidade muito grande para quem vai herdar um negócio ou quem vai suceder um negócio. Exatamente por esse conflito de eu quero ficar, não quero ficar, para onde eu vou. Você
pelo que me parece, foi até muito natural você tomar a decisão de ficar. Mas isso é permanente ou existiu alguma fase de, eu não sei se eu quero continuar aqui, eu não sei, ou, a partir do momento que você tomou a decisão de ficar, foi contínuo e foi natural? Olha, Adriano, falando bem a verdade aqui para você, por algum momento eu pensei em sair porque eu queria viver outras coisas e porque eu via as pessoas trabalhando em outras coisas. Mas eu não tinha opção. O mercado, ele me abraçou, ele, né, me criou, mas não foi algo que eu falei, nossa, eu quero viver isso aqui a minha vida inteira. Não, porque a gente tinha que trabalhar de sábado, domingo, feriado. E aí você vai vendo o vizinho viajando no carnaval, você sabe que você não vai ter aquilo. Então eu pensava, nossa, eu vou estudar, fazer uma faculdade, vou trabalhar em outro lugar. Só que assim, eu não tinha essa opção, eu precisava ajudar minha família, né? Porque naquele momento, a gente estava começando ali a crescer, a adquirir algumas coisas que a gente não tinha acesso antes. E aí, como que eu vou falar, ai, não quero mais saber disso, tchau, né? Então, eu não tive opção. Eu vejo que hoje, o pessoal tem como escolher se quer fazer faculdade disso, daquilo outro, trabalhar ali, aqui. Eu não tinha opção. Eu tinha que trabalhar e ajudar os meus pais. Era isso. Então, o meu pai, graças a Deus, viu, pai? Muito obrigada. Ele tinha uma função de tirar a gente da rua, né? Porque a gente não tinha com quem ficar na adolescência. Não tinha quem olhasse de perto. Os dois estavam trabalhando. O que ele fez? Vem para o trabalho. Porque senão eu ia ficar ali, brincando na rua, sem o meu pai e a mãe estar em casa me olhando, e poderia ter acontecido inúmeras coisas. E aí ele tinha isso com ele, então ele não deixava a gente com esse horário vago, assim, nesse sentido de eu estou livre, eu faço o que eu quiser, porque afinal de contas os meus pais não estão aqui. Não, eles trabalhavam muito e trabalharam muito para criar eu e a minha irmã. Aliás, anularam a vida deles para isso, para criar eu e a minha irmã. Mas ele sabia que ele não poderia estar presente do meu lado o tempo todo dentro de casa. E aí, o que fazer? Vem com a gente. Hoje a gente percebe um conflito, e esse ponto é muito importante, você reforçar que não teve opção, e ainda assim você é grata por essa história e você honra essa história. O conflito que a gente vive hoje é o excesso de opção. As pessoas têm muitas opções e têm dificuldade de decidir, e principalmente dificuldade de ter resiliência em algumas escolhas que tomam, porque eu tomei essa decisão, mas eu poderia ter tomado outra, e fica aquele conflito mental e não consegue avançar na vida, na carreira, nos negócios, nos relacionamentos. Essa falta de opção te colocou numa posição, mas tudo bem, falta de opção te colocou numa posição, agora crescer é outra história. Isso. Porque você poderia trabalhar lá de uma forma até triste, por não desejar estar lá, mas aí você fez uma outra escolha. Aí foi escolha, crescer foi escolha. Conta sobre essa escolha. E aí, que foi uma coisa muito legal, assim, no começo, né, lógico, por vários momentos eu pensava, nossa, será que eu não posso fazer outra coisa? Mas o mercado, Vanessa, ele me trouxe a possibilidade de ter várias profissões no mesmo lugar. E aí que foi a coisa que eu me apaixonei. Porque eu passei por todos os setores ali. Então, eu fui operadora de caixa, repositora, e eu carregava caixas, eu fazia de tudo. Quando a gente começou a melhorar, precisava de alguém ali para, por exemplo, na parte do escritório. Quem vai fazer isso? Como é que vai fazer? Né? E aí eu falo que eu andei em todos os setores, de fato, no mercado. Eu fui empacotadora, até que quando eu comecei a falar, não, peraí, dá para eu fazer uma função aqui diferente que não tem, o marketing, por exemplo, né, que foi um tio meu que começou a fazer os vídeos do Mercado Vanessa, ele teve que sair, e aí eu comecei a fazer isso, e aí eu entendi que eu estava criando um setor de marketing que nem tinha, e que, na verdade, é muito importante falar isso, porque as grandes empresas, elas têm todo um respaldo, né? E quem é pequeno? O que é criar um setor? Eu não sabia, eu não fiz faculdade para isso, eu não estudei isso. E aí eu fui desenvolvendo um novo setor no mercado. A minha irmã foi naturalmente também indo para a parte financeira,
E aí eu fui entendendo. Nossa, então peraí, eu já trabalhei aqui, agora eu estou nessa função, agora eu sou do marketing da empresa. E aí eu fui buscando conhecimento sobre isso. Conforme eu fui cada vez mais fazendo os vídeos, eu fui me apaixonando por esse universo, que era só um vídeo, e desse vídeo foi onde transformou a minha vida completamente, em todos os sentidos. Eu te digo, não é... Às vezes, quando você fala mudou a minha vida, às vezes as pessoas pensam, nossa, financeiramente, não, não. Eu, como pessoa, eu fui entender o porquê que talvez eu fui a escolhida ali para ser a comunicadora da empresa. A minha irmã falava assim, você fala demais, sempre falou muito, então é você mesmo que tem que ficar com o Instagram, né? Com as redes sociais. Aproveita. E aí eu fui me apaixonando. Então, eu no marketing, eu conseguia fazer a parte de conversar com o funcionário, né? Quando tinha que ter aquela conversa mais profunda, eles me chamavam, era eu que tinha que fazer. Então, assim, eu falo que eu fui criando setores no mercado, sem nem ter. Intuitivamente. Sem ter. E ali que eu fui me apaixonando. Então, hoje, eu sou o marketing do mercado, mas eu também faço operacional. Então, assim, eu sou 100% realizada naquilo que eu faço no Mercado Vanessa, mas foi uma história longa, árdua, não foi tão fácil assim, porque empresa familiar, um pai e uma mãe, onde meu pai era cortador de cana, minha mãe veio da Bahia, do interior da Bahia, de carona para São Paulo. Como assim? Eles trabalharam muito para ter o que tem, e aí, de repente, vem alguém e fala que um vídeo vai salvar a empresa. Calcula aí como foi difícil isso, hein? Nada fácil. Por que Mercado Vanessa? Mercado Vanessa era Mercado Dayana e Vanessa. Mercado Vanessa e Dayana. Tinha essa confusãozinha assim, né? Aí tem uma grande marca que me procurou para eu fazer um processo seletivo para fazer uma propaganda para eles. Eu já estava ali nos vídeos do Mercado Vanessa. E aí, ali tinha uma pessoa muito querida que falou, nossa, você não acha meio confuso? Muda para uma bandeira só, né? Mas Daiane e Vanessa é o caso de você e sua irmã. Isso, eu e a minha irmã. E aí, nas redes sociais, como eu já estava trabalhando do mercado, a rede que mais cresceu foi com o nome Vanessa. E aí, eu cheguei na minha irmã e falei, olha, vamos colocar todo mundo, todas as lojas, Mercado Vanessa? E tá tudo certo para mim, tá tudo bem para você? Eu falei, tá, não tem esse ego não, tá tudo bem. E aí a gente conseguiu colocar todas as lojas como Vanessa, porque na época foi a que mais cresceu, a rede social que mais cresceu, e a gente entendeu que foi a mais aceita, porque tinha uma rede social, Mercado Daiane e Vanessa, Mercado Dayana, e a Vanessa cresceu. Inclusive, que é a minha irmã, que não aparece quase nunca, e é o nome dela que leva a nossa empresa. E eu usei muito tempo como Vanessa, aliás, muitas pessoas me conhecem como Vanessa, muitas pessoas, mas eu também tive essa transição nas redes sociais de explicar, eu sou a Dayana, eu não sou a Vanessa é minha irmã e sócia, para ter a minha identidade também, né? Legal. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi fácil convencer seu pai a fazer marketing, né? Os seus pais a fazer marketing. Imagino que foi super tranquilo. Mas antes disso, se a gente pegar anos 90, anos 80, supermercado, o que era propaganda? Era um folheto, levar para tua casa com os preços, as ofertas da semana, e quando tinha uma publicidade era na TV, que também era a mesma coisa que um folheto, só que com um apresentador falando quais eram as ofertas. Era isso, pelo menos na minha cabeça, talvez para quem nos assiste, isso sempre foi a publicidade de um supermercado. Sim. Nós viemos com a rede social, que abriu espaço para muitas outras coisas, porém não se vê também mercado performando nas redes sociais. Eu não conheço pelo menos nenhuma rede que tenha fãs, seguidores, que assistam os conteúdos. E você conseguiu fazer isso. Mas como você começou e de onde vieram as ideias para começar? Bom, primeiro que assim, a gente não tinha condições financeiras mesmo de estar fazendo um folheto, tá? Porque quando eu comecei com os vídeos, era em prol de aumentar o nosso movimento. Então, a gente não tinha dinheiro. Vamos investir isso aqui, vamos fazer, por exemplo, calendário com o nome do mercado, a gente vai fazer folheto semanal. Não existia isso. A gente tinha um celular, né? E aí, esse meu tio tinha trazido essa ideia, que tinha um outro tio que já estava começando a passar umas fotos promocionais ali no WhatsApp, e dali foi se desenvolvendo. Então, eu comecei com o que eu tinha. Inclusive, é a frase que eu levo para a minha vida. Você, empresário, empreendedor, para de olhar
o que o outro está fazendo, porque o outro começou num negócio milionário, com uma estrutura maravilhosa, porque ninguém começa assim, entendeu? A gente começa pequeno para a gente crescer. E assim foi o que aconteceu. Os meus vídeos, eles eram gravados na escada do mercado. Em que ano isso? Fazem uns 7 anos, mais ou menos. E era uma escada e atrás a parede era de azulejo. Então, ali tinha um balcãozinho da escada, eu colocava os produtos e eu falava ali. Gravava WhatsApp, ponto. Não tinha essa questão de edição, tanto que eu gravava um vídeo, às vezes, 20 vezes, né? Porque como eu não tinha edição, não sabia trabalhar com nada disso, como é que eu vou editar o vídeo? Tem que sair certo o vídeo. Então, foi muita persistência, muita persistência. E aí eu tive alguns anjinhos, clientes, que soltaram meu vídeo no YouTube. E aí que também uma cliente chegou, eu lembro disso até hoje, ela falou assim, isso não vai ficar só, essa história não é só isso. Você vai ver onde você vai chegar. Eu falei, imagina, gente, eu estou aqui numa escada gravando um vídeo aleatório, qualquer. E aí, quando aconteceu essa questão de ir para o YouTube, eu recebi o meu primeiro convite de fazer uma matéria no caderno de economia do Estadão. E aí, daí em diante, eu fiz várias outras matérias, né? E aí eu comecei a me preocupar em ter um estúdio. Eu tinha já, uma sala que dava para transformar, só que eu tinha uma parede. Só. Eu aqui na frente e a parede. E aí eu coloquei um papel de parede e aqui na frente eram várias caixas de papelão, assim, então não tinha estrutura. Não tinha. Falei, bom, vou fazer uma parede bonita, botar um papel de parede no fundo, escrito Mercado Vanessa, umas frases e tá bom. Me dá um balcão e eu vou fazer a apresentação dos produtos assim. E foi assim que eu comecei. Quando as coisas começaram a melhorar, que aí eu comecei, coloquei uma acústica, comprei um microfone. Mas, quando você tem que começar, não fica criando na sua mente, na sua cabeça, que tem que ser tudo perfeito. Porque, às vezes, a gente até demora para iniciar algo por conta disso. Porque a gente quer o melhor momento. O melhor momento é agora. É você começar. Depois você arruma a casa, depois você arruma da melhor forma possível, né? E isso foi uma coisa que os meus pais me ensinaram muito, porque quando a gente ia fazer alguma coisa na loja, meu pai falava assim, o que eu tenho é essa prateleira. Eu falava, nossa, pai, mas essa prateleira não, a gente precisa comprar. Não tem dinheiro para comprar. Eu tenho isso. Então vamos começar com isso. A gente vai fazer o quê? E em Pirituba, que era uma loja que começou também numa garagem, quando a gente mudou, eu com aquele sonho de ser tudo muito bonito, né? Queria tudo uma loja linda, maravilhosa. E eu, nossa, pai, vamos colocar um lustre assim. Não tem como. É isso aqui que a gente pode. Então, ele sempre me trouxe para o chão, ele e minha mãe, para até eu entender que existe um processo. E eu vivo o processo até hoje, né? Esse processo de mudança de loja, que é a loja de Osasco e tudo mais. Mas, em relação aos vídeos, eu comecei com o que literalmente eu tinha, sem grandes produções. E quando eu fui fazer um curso de marketing, que eu pude pagar um curso, eu conheci uma pessoa, que ela me trouxe um outro olhar também. Trabalhei com ela um tempo como minha mentora. E ali ela começou a me auxiliar, fui fazer um curso, aí percebi que eu precisava fazer fono, porque eu puxava muito o R ali do interior, melhorar a minha dicção. E aí foi acontecendo o trabalho. Mas quando eu iniciei, só tinha um sonho. Só tinha um sonho e uma câmera, né? E o sonho de vender, né? Porque assim, eu não sabia que depois eu ia ter que ir pro meu Instagram, nada disso. Era o sonho de fazer o mercado vender e pagar as contas. Você lembra mais ou menos como era o roteiro do primeiro vídeo? O primeiro vídeo que eu fiz, na verdade a gente segue ele até hoje, né? Porque são os produtos e eu tenho que falar preço e produto. Só que nesse meio tempo que eu vou oferecendo o produto, eu sempre gosto de brincar alguma coisa. Hoje eu brinco muito com a Fabi, com a Raíssa, que são elas que me filmam. E eu comento alguma coisa, tá barato demais, né, Fabi? Tá barato. Fabi, você já levou isso aqui? Fabi, você está enrolando. Então, hoje eu levo para um lado mais de brincadeira, como se eu estivesse conversando, não só vendendo para você. Então, eu falo minha opinião, às vezes, do produto. Gente, isso aqui é bom, hein? Aí, acho tão chique. Porque, realmente, né, a gente tem a possibilidade de oferecer grandes produtos lá com um preço acessível. E aí, eu dou esses quebras no vídeo que eu acho importante. Porque eu não acredito que a venda não é só você chegar e vender. É um relacionamento.
É um relacionamento. Não adianta você chega na casa de alguém, oi, tudo bem? Compra minha caneta? Não, né? Então você senta, conversa, conhece, você vai embora, depois você volta, conversa de novo, e ali talvez aconteça a primeira venda, às vezes nem acontece. Que é o que eu passo até hoje, né? Muita gente me adiciona no WhatsApp e eu falo que primeiro vem a conquista. Se a pessoa se sente bem, se ela confia naquilo que eu estou falando, aí ela vai até a loja ou compra pelo site. Mas é um relacionamento total. Muito bom, muito bom. Falando em relacionamento, como é que foi o relacionamento com teu pai? Vou fazer vídeos do nosso mercado. Quais foram as reações dele? Não, isso aí, você tá doida, né? Isso não traz nada, isso não tem futuro. Você tem que trabalhar na loja, você tem que ajudar a abastecer. Não tem como você fazer isso é um sonho artístico seu, porque eu também, nesse processo todo, por isso que eu falo que não é só um vídeo. Ele me transformou porque nesse processo todo, que eu tive muita coisa de autoconhecimento, fiz alguns cursos, eu pude entender o porquê que eu estava ali no vídeo, né? Porque eu tenho uma veia artística desde pequena e eu sempre fui aparecida. A gente não percebeu, viu? Acho que ninguém de casa também percebeu. Ela falou que ela estava nervosa no começo, né? Gente, Já agora viu eu que tô já foi, falando né? horrores, né? Assim, meu Deus do céu, imagina. Eu sempre fui aparecida, sempre gostei de microfone, palco. E quando eu era pequena, eu estava ali na escola, participava de todas as danças, tá? Todas, todas. Hoje eu não danço nada, mas na época eu dançava tudo. E queria participar das festas, estar em destaque ali de algum jeito. Só que eu me perdi nisso, porque minha mãe não teve como levar isso adiante, né? Não teve condições financeiras. E depois de muitos anos, com os vídeos, que eu falei, não, peraí, gente, é isso. É porque eu sempre gostei. Eu sempre tive essa coisa artística aqui no meio, por isso que eu gosto tanto de fazer, né? E foi através mesmo desse trabalho que me levou para essa história do passado. E aí quando eu aceitei, porque eu também tinha vergonha quando alguém chegava em mim e falava assim: "Você quer ser famosa?" Eu suava frio. Não, 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 só estou fazendo vídeo para ajudar minha família. Quando eu aceitei, porque assim, tudo também é uma decisão e você precisa aceitar. Aí não foi falta de opção, foi decisão. Foi Essa é a decisão. diferença. Essa é a diferença. Quando eu decidi aceitar quem eu era, facilitou todo o processo. Aí quando as pessoas falavam para mim, mas você quer ser famosa, você nem precisa disso. Porque quando os vídeos começaram a bombar, financeiramente eu fiquei numa condição legal, eu não precisava mais estar aparecendo sempre. Mas eu fazia questão. E aí as pessoas não entendiam o porquê que eu gostava daquilo. E aí quando eu assumi, sim, eu adoro fazer vídeo, eu gosto de me aparecer, eu quero ser famosa. E aí até quem me perguntava, murchava um pouco, né? Nossa, achei que eu ia ofender ela e não estou ofendendo. Então, foi um processo muito difícil para mim, porque realmente era algo que me desconcertava quando as pessoas comentavam e eu tinha vergonha, muita vergonha. E aí quando eu aceitei, foi mais leve. Até hoje eu brinco com isso. E aí você começou a se apresentar como uma garota de Osasco. Me conta. Essa história é muito bacana porque eu fico até um pouco emocionada. Porque foi muito difícil para eu chegar nesse ponto. Com esse lance todo de internet, a gente cai num mundo de comparação. Eu assistia muitos stories de todo mundo e via que minha vida era muito diferente, né? Eu me posicionava como empresária nas redes sociais. Como que eu era empresária se eu mal tomava um café da manhã direito, numa mesa posta? Que é isso que a gente vê na internet, né? Muitas pessoas postam esse lado maravilhoso da vida. E eu falava, eu sou uma merda como empresária. Eu não tenho isso. Eu não sou uma empresária. Então, numa viagem que eu fiz, eu estava em Portugal. E foi uma viagem muito profunda, eu estava sozinha. E eu me questionava muitas coisas. Olhava para o Instagram e falava, empresária? Empresária senta, almoça. Ela tem o horário dela, ela faz o horário dela. Eu não sou empresária. Isso não está conectando com o público que me pertence, o público que eu sou. Está errado. E ali eu fiquei
dias e dias na viagem, pensando muito sobre isso. E eu falei, não, eu vim de Osasco. A minha família cresceu em Osasco. Eu não posso negar o que eu sou. Isso foi o ano passado, tá? Para você que não sabe, foi o ano passado. Não faz muito tempo, não. Porque nesse caminho da internet, eu fui para o lado de moda, lado fitness. Eu fiz tudo menos o meu negócio. Porque eu negava as raízes, né? E quando eu entendi ali na conversa comigo mesma, eu sou de Osasco, eu sou a garota de Osasco. Eu não sou essa empresária que eu vejo nas redes sociais, eu não me identifico com isso. E aí eu parei, literalmente, de me comparar com outras pessoas, parei de assistir vários stories de pessoas que faziam isso, esse movimento dentro de mim, de comparação, que isso só faz a gente ir para um lugar que não é agradável. A sua vida é a sua vida, a minha é a minha, a dele é a dele. Cada um tem a sua trajetória. Não tem como a sua vida ser igual à minha, não existe. Então, como cair nesse mundo de comparação, né? Isso só me trazia dores. E eu não crescia. Então, quando eu liguei para a Jana, que faz toda a parte da minha assessoria, bati um papo com ela, falei, Jana, é isso. Eu sou a garota de Osasco. Eu não quero mais. Eu não quero mais uma mesa posta se eu não estou vivendo ela no dia. Porque quando meu pai ficou doente o ano passado, no mês de março, que eu tive que tomar a frente dos negócios, assim, junto com a minha irmã, da noite para o dia, de terça para quarta, eu falei, nossa senhora, e agora? Acabou. Eu não vou poder fazer mais nada no Instagram, porque como que eu vou ter tempo de gravar um treino? Como que eu vou ter tempo de gravar uma moda, uma roupa no shopping? Imagina. Mas aquilo não era a minha realidade, não era a minha realidade, entendeu? Eu fui para um caminho que não era eu. E aí, quando aconteceu a doença do meu pai, eu falei, pessoal que trabalha comigo, a gente tem que trazer para a minha realidade. Eu vivo uma loja, um supermercado, o dia inteiro. Eu não tenho horário para o almoço, eu não tenho horário para o café. Eu não tenho uma mesa posta, eu não tenho como ir no shopping durante o dia comprar uma roupa, porque eu estou presa no meu negócio, eu estou no operacional, eu estou vivendo isso, eu estou fazendo uma transição aqui com o meu pai. E aí eu bati esse papo com eles, e aí foi onde eu assumi mesmo e comecei a falar. Mas confesso que foram vários e vários momentos profundos comigo para eu poder assumir isso. Porque eu queria viver uma vida que não era minha. Eu quis viver muito tempo. E aí foi talvez até essa provocação que eu fiz no início da entrevista, né? Hoje todo mundo diz que esse negócio tem que estar no digital. Fato. Nós Sim. temos que estar posicionados no digital. O problema é você não conseguir sustentar o digital porque ele não tem a autenticidade de quem você é. Até é possível você encenar. É possível. É possível você mostrar uma vida. Talvez você até venda mais por isso e pessoas comprem por isso. Só que o tanto que isso te quebra por dentro, o tanto que isso te destrói e te faz viver até uma dupla personalidade, você já não sabe mais quem você é. Tem gente que inclusive está tão exposta no digital que se esconde na vida pessoal, porque caso alguém veja fora do palco e perceba o bastidor, não consegue mais se reconhecer. Exato. Não consegue se mostrar. E esse ponto que você falou foi muito importante, porque até nos bastidores a gente conversava falando sobre se apaixonar pelo processo. Você se sentir verdadeiramente realizado com algo é quando você respeita e honra aquilo que você viveu. Só assim vem a realização. Porque se você tem um Porsche, ou se você tem uma cobertura, ou se você tem um grande mercado, ou uma grande empresa, mas você teve que ser um personagem para conquistar isso, você não consegue reconhecer quem conquistou aquilo. Porque a minha verdadeira identidade não foi. E aí bate o vazio. Faz sentido? Não, foi total isso que aconteceu comigo, total. Porque quando meu pai ficou doente, eu falei, meu Deus do céu. Não, agora eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que parar com o Instagram. Só que o meu Instagram, ele começou a funcionar pro lado profissional, porque eu queria conectar com as pessoas, com os meus clientes. Né? Então, assim, eu queria mostrar, eu lembro até, tinha vídeos assim, que eu já meio que planejava, nossa, amanhã eu vou fazer academia, depois eu vou fazer yoga e eu vou tomar um café da manhã maravilhoso aqui na mesa, já deixava meio que pronta a mesa para outro dia, para dar tempo de eu fazer tudo isso. E isso é muito legal. Só que assim, não era
a minha realidade. Só que quando você se depara que você precisa entender e você precisa aceitar que não é aquilo que você vive, a realidade não é aquela, também te traz um choque. Não é fácil. Por quê? Você está ali plantando uma coisa bonita, uma coisa legal para quem está vendo, mas não é o que você vive. Não é. Isso te traz esse choque. Então, quando meu pai ficou doente, que eu comecei a mostrar a realidade, eu lembro até hoje que um dos primeiros stories eu peguei e eu lembro assim, gente, é o seguinte, ó, essa é a realidade do meu café da manhã agora, eu comendo pão na loja, porque meu pai toma café até hoje, assim, e não tem quem faça ele parar. Eu já até filmei isso nos meus stories. E eu, sendo ele. E eu, quando chegava às vezes na loja, olhava meu pai tomando café assim no caixa e falava assim, meu Deus, eu nunca vou ser assim. E aí, quando ele ficou doente, eu estava vivendo aquilo. E eu comecei a trazer essa questão mais, essa realidade. Olha, é isso. Trazer o meu pai se recuperando, como foi os meus medos na rede social. Ali eu falava, gente, eu não sei se eu vou dar conta disso tudo, eu estou querendo chorar e eu não tenho para quem chorar. Porque quem é a figura forte está doente. Então, eu tenho que ser a forte. E eu comecei a trazer isso, as pessoas começaram a se identificar mais. Trouxe mais autenticidade para mim. E, além disso, quando eu comecei a trazer a minha família, né, porque eu sou muito família. E antes eu não postava tanto. Quando eu comecei a trazer mais a minha mãe, meu pai, as pessoas começaram a se identificar muito mais. E foi muito mais leve para mim. Então, hoje, cada vez mais, eu quero mostrar o que é a realidade. Porque esse buraco de você mostrar o que não existe, o que não te pertence, te leva para um lugar muito ruim. Porque é isso. Lá na frente você vê que você construiu uma empresa, mas que nem era você. Ai, gente, eu nem tomo café assim, eu falava que tomava. Só para me ganhar um cliente, é isso? Para dizer que eu sou uma empresária bem-sucedida? O que é bem-sucedida para as pessoas? O que é? É mostrar isso que eu não vivo? Então, eu não vou conseguir isso aqui muito tempo. E aí, foi assim que foi essa minha transformação de relaxar mesmo, porque, por exemplo, hoje eu faço procedimento estético, eu posto o pós. Eu sei que tem gente que não posta, respeito, né? Cada um vive o que achar melhor. Mas eu posto que eu fico com o rosto inchado, que eu falo que primeiro eu fico feia, depois eu vou ficar bonita. E quando eu não acordo muito bem comigo. Porque aí você vai me sentir mais humana. Pelo amor de Deus, por que as pessoas criam essa distância entre quem está aqui e quem está ali? A minha rotina é de uma pessoa que é dona de empresa. Eu tenho que ter uma alta performance, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do que eu escuto, do que eu assisto, para que eu consiga lidar bem com o meu negócio. Porque você sabe que se a gente ficar vendo todas as notícias também, a gente não consegue dar um passo, né? Quem é empresário, empreendedor, a gente se desespera. Mas isso não distancia do outro ser humano, da outra pessoa. Às vezes eu tenho conversas assim com a Fabiana, que trabalha comigo há um tempo. Fabi, o que é o seu sonho? Aí ela fala, eu falo o meu, eu falo... Você acha que tem muita coisa diferente? São valores? Concordo. Mas você acha que a gente não está no mesmo caminho? Buscando realizar eles? Então, por que eu vou ficar tão distante? E aí, para você ver, Adriano, o que a internet fez na minha vida? Que não era só um vídeo. Se talvez eu não tivesse na internet, eu não tinha descobrido tudo isso, eu não tinha entendido a história da minha família, o que a minha família veio para fazer aqui, o que estamos fazendo aqui, né? Essa relação do meu pai que melhorou uns 3 anos antes, a gente já tinha melhorado bastante. A gente teve muito conflito no passado, mas eu já estava ali no mundo de autoconhecimento, já tinha entendido que eu precisava sim honrar pai e mãe, porque eu às vezes achava a forma que meu pai criava muito uma forma grosseira, ele me queria muito forte, né? E eu falava, nossa, mas eu sou uma menina. Como assim? E não entendia algumas coisas que ele colocava para mim, mas se não fosse ele e minha mãe, eu jamais seria quem eu sou hoje. Eu jamais seria. Então, essa questão da internet, ela me ajudou até nisso, porque
uns 3 anos que eu comecei a buscar esse autoconhecimento, a minha relação com ele melhorou. Quando ele ficou doente, foi ali que na sala ali, no quarto de UTI, que a gente teve uma conversa e a gente entendeu, né? Se entendeu a família toda e foi muito bacana, foi muito legal, porque eu acho que ele tinha medo, talvez, de eu tirar aquilo que ele já fez e nunca, né? Eu nunca vou ser como meu pai, ele é um ótimo empresário. Mas eu e ele junto, eu e a minha irmã, eu e minha mãe, todo mundo junto, a gente consegue ser muito melhor. Uau. Muito melhor. Uau. E eu sei que hoje eu me chateio, às vezes, quando eu vejo muita briga entre pai e mãe, entre pai e filhos, né? E o que eu aprendi, que quando você não tem uma relação boa com seus pais, é difícil as coisas irem adiante, né? Sei que cada pessoa tem o seu problema com a sua família, mas a gente se curou nesse processo todo. E tudo por conta de um vídeo. Lá atrás, tudo por conta disso, né? Porque se talvez não existisse esse vídeo, sei lá como é que a gente estaria hoje. Então, por isso que eu sou tão apaixonada, por isso que eu faço com tanto gosto, né? Essa questão minha do Instagram. Por isso que eu quero compartilhar as coisas boas e ruins, as minhas ideias. Eu sei que também a gente está ali disponível para vários julgamentos, mas quando você sabe quem você é, tem coisas que não te afetam. Bom, esse vídeo mudou tua vida da tua família, mas também mudou outras vidas. Quantas pessoas hoje vocês são responsáveis? Quantas famílias são responsáveis? Olha, hoje nós somos responsáveis em torno de 80 pessoas. Uau! E comigo, somente comigo e nas redes sociais, eu tenho 8 pessoas que a gente emprega direto e indiretamente. E eu falo que eu quero finalizar o ano com mais gente no nosso time. Mais gente, mais trabalho, né? Mais desenvolvimento, porque eu sou apaixonada em desenvolver pessoas. Eu amo. Mas dá trabalho contratar, dá trabalho trazer pessoas. Dá muito trabalho. É muito difícil você contratar alguém, fazer as pessoas engajarem, as pessoas serem estimuladas por algo. Conta pra gente aqui como é possível contratar num mundo tão desafiador e contém ironia, tá? Contém ironia. Mas conta pra gente o que você faz para conseguir contratar e fazer com que as pessoas se engajem no teu propósito, no teu projeto. Olha, disso tudo, assim, a gente já teve fases, né, onde, como a empresa é familiar, onde a gente abraçava todos os problemas de todo mundo. Na verdade, meu pai e a mãe ainda têm isso, né? E aí a gente tem sempre uma conversa de que, olha, a gente pode ajudar aquela pessoa que está começando, iniciando, ou aquela que já está há muito tempo com a gente, mas a gente precisa separar algumas coisas. Isso é um ponto que, porque eu tenho muito convívio com os nossos funcionários, não é um processo fácil de você separar aquilo que o funcionário está trazendo de casa, um problema, com as coisas da empresa. Para contratar, não está fácil também, né? Só que eu gosto de contratar, às vezes, pessoas que estão, podemos dizer, cruas naquela função, porque aí você desenvolve da forma que você deseja. Então, hoje, eu não contrato mais para a loja, a gente já tem um pessoal que faz isso, mas para trabalhar diretamente comigo, sou eu que contrato. E aí, como a gente faz, né, tanto da loja quanto da minha pessoa, assim, a gente, realmente eu falo que é como se fosse uma escola, tem que ensinar e tem que falar, talvez, a mesma coisa todos os dias, você tem que ter essa paciência. Quando você troca essa sua mentalidade, não, isso aqui é uma escola, eu estou ensinando, muda. Porque às vezes você fala assim, mas eu ensinei ontem isso. Isso, você tem que ensinar hoje de novo. E para quem trabalha diretamente comigo, ali do meu lado, sabe muito bem que eu amo fazer isso, porque eu amo também passar a responsabilidade para outra pessoa. Já fui aquela controladora que não, ninguém sabe fazer, só eu, ou está todo mundo fazendo errado, deixa que eu faço, não vou passar essa função porque isso é impossível alguém aprender. Não. Se você pensar dessa forma, você não vai crescer. Pode dar certo durante um tempo, mas você não cresce. Você precisa contratar pessoas, desenvolver pessoas e soltar, acreditar e confiar.
Vai sair sempre do seu jeito? Não. Mas aí é que tá. Você vai modulando. Então, essas questões que eu faço de vídeo e tudo mais, hoje eu passo grande responsabilidade para as meninas que trabalham diretamente comigo. E eu sempre solto uma frase que elas falam, ai meu Deus do céu, essa frase no final, eu falo, pode ir que eu confio em você. Olho bem no olho e falo, eu confio em você. Eu já te ensinei várias vezes, tá tudo certo. E aí hoje, às vezes eu pergunto de alguma coisa, e aí, mas aquilo ali, ô chefe, pode deixar que tá tudo certo comigo. Eu falo, tudo bem. Então tem coisas que eu não passo o olho, quando eu pego realmente a confiança, eu deixo ir. E aí isso é uma coisa que você tem que trabalhar, porque a gente que está ali na base, muitas vezes a gente fica com esse medo, esse receio, né? E a gente não é que você não quer, tem gente que não gosta de ensinar, eu adoro. E eu faço questão. Tanto que às vezes eu pontuo algumas coisas na hora, ali no mesmo momento, ou eu escrevo, depois eu faço uma reunião, faço, olha, é isso. Às vezes eu me corrijo, né? Eu tenho pessoas, por exemplo, eu tenho uma fono que ela trabalha muito bacana comigo, muitos anos, uns 4 anos comigo, e ela me notificou uma alteração da minha voz, que ela falou, olha, não tá legal. E aí eu chamei as meninas e falei, olha, eu não posso fazer um vídeo assim. E vocês não podem admitir que eu faça um vídeo assim. Porque tem muitas coisas também que eu recebo ordem delas para poder cumprir com a agenda, para poder dar certo tudo. Olha, você está falando muito desanimada. Se você está desanimada, quem vai comprar está como? Uau. Né? Então, assim, esse vídeo do Mercado Vanessa, tem muita gente por trás ali envolvida. E às vezes elas, olha, não, você tem que fazer esse vídeo de novo. Eu fico até brava, às vezes que eu estou bem ocupada, e falo, ai, tá bom, vou fazer. Respira e faz. Então, eu acredito que a pessoa, ela tem que ensinar e lembrar, é uma escola. O Mercado Vanessa é uma escola de desenvolver pessoas. Se a pessoa vai ficar 6 meses ali, que ela leve o melhor. E também os desafios que ela teve. A minha mãe, ela ficava muito chateada quando a pessoa saía da empresa. Meu pai, era algo que, para ele, como ele tem as pessoas que trabalham ali diretamente com ele, do lado dele como filhos, ele ficava em choque quando alguém saía. Ele levava como se ele não tivesse sido bom. Tanto que no hospital, a primeira coisa que ele abriu o olho, ele falou, não manda ninguém embora. Tenha paciência. Porque eles estavam acostumados com a gestão dele. E aí vem eu e a minha irmã com uma gestão mais moderna, podia criar aquele certo impacto, né? E aí, o que fazer? Então, não é fácil, né? Contratar não é fácil, não é fácil. Mas eu gosto dessa coisa quando a pessoa vem sem muitas coisas, sem entender muito e a gente desenvolve. Eu tenho orgulho danado. Eu fiz um setor de marketing de pessoas que não eram formadas. Agora que a gente tem 2 meninas que estão cursando a faculdade, mas que não eram. Sabe como que a gente aprendeu? Vendo. Quando a TV ia fazer matéria, eu falava, reparem tudo. Vamos aprender junto, vamos ver se eu estou no caminho certo. Porque eu não sabia nem qual que era a luz, que era, né, a luz certa do estúdio. Então, eu falava assim, isso aqui é um estágio para mim e para vocês. Reparem em tudo, que a gente precisa aprender. Então, a gente aprendeu juntos. Aí eu fui buscando alguns cursos, trazia o curso para elas, fazia questão também de trazer esse conhecimento. E assim foi construindo, né? A gente hoje tem uma pessoa também que cuida do RH, que admite. Então, também era uma coisa que, para quem é empresário pequeno, essas coisas... Outro mundo. É outro mundo, né? Como assim? Vou ter um RH? Nem tem tempo disso. A gente contrata, fazia entrevista aqui no caixa mesmo. Isso é comum. Isso é normal, né? No mundo que eu vim, isso faz parte. Então, aí a gente vai aprendendo de acordo com as nossas necessidades. O que você enxerga para o futuro? Vocês viveram uma revolução, uma transformação agora. Pelo que eu acompanhei nas redes sociais, seu pai é novo, mas ainda assim já é a fase de sucessão, já aconteceu esse processo. Você já está à frente de um departamento, sua irmã à frente de outro. Mas o que você pensa para o futuro do mercado ou para o futuro dos negócios? Para onde vocês vão rumar a partir de agora? Bom, essa questão de transição, né, como eu te falei, não foi uma coisa que a gente combinou, porque a minha família não falava. E se alguém morrer? Como é que a gente vai fazer no outro dia? Quase nenhuma fala, né? É um assunto que ninguém conversa, né? Só que é necessário.
E a gente só entendeu ali quando meu pai ficou doente, que eu falei, o que a gente vai fazer? Quando a situação foi agravando, teve uma conversa com a minha mãe e falei, mãe, e se o pai morrer? Como é que vai ser isso? Só que a minha mãe, ela já acompanhava mais a nossa mentalidade, por ela conviver mais com a gente na loja, que eu fiquei muitos anos. Então, assim, ela já deixava a gente agir mais, eu e a minha irmã. Ela não se importava tanto quando a gente passava treinamentos, quando a gente falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela falava, olha, filha, vocês entendem mais do que eu sobre isso, vai fundo, não tem problema. E o meu pai já não era assim, né? Então, a transição aconteceu sem ele querer. Sem um apoio, ai, tá tudo legal, né? E ele achava meio estranho quando ele voltou, como assim, vocês estão tomando conta de tudo? Não, mas não existe isso, mas como que é isso? Ainda era um desafio ali para ele. E aí, quando ele voltou, eu já tinha mudado bastante coisa, porque eu sabia que ele ia voltar atrás, e eu falei, vamos aproveitar. Inclusive, eu deveria ter sido mais ousada, feito mais coisas, mas eu respeitei muito ele, né, o legado dele. E aí a gente teve um atrito grande durante um mês. Ali a gente sempre discutia. E aí eu cheguei nele e falei, pai, senta aí. Seguinte, eu e você juntos, sucesso. Eu e você brigando, não tem sucesso. Então vamos com a sua sabedoria e a minha atualidade. Deixa eu agir com muita, mas assim, muita resistência. Foi muito difícil. Foram meses. Para te falar a verdade, eu estou 1 ano nessa loja, tá? Que era a loja que não acompanhava as mudanças das outras lojas, porque era onde ele ficava. Eu consegui fazer realmente uma reunião com a autorização dele depois de 1 ano. E aí a gente começou a se complementar. Foi muito legal, porque ele comprava, vinha, falava comigo. Como você vai fazer a propaganda? Você tem que fazer a propaganda disso, o que você acha desse produto? Vai chegar a uma grande quantidade, vamos vender? Como é que a gente vai fazer? Então, ele começou a me incluir. E foi muito legal, né? E aí, nisso, ali também, ele entendeu que a gente tinha como levar isso adiante, esse processo adiante, porque as coisas foram melhorando. E melhorando de uma forma que ele sempre quis, com aquilo que a gente tinha, porque a gente não tinha como fazer grandes investimentos naquela loja. Não tinha caixa para isso, quando eu cheguei lá. Não existia caixa para isso. Não tinha como eu gastar R$1 a mais ali, não tinha. Né? E aí ele foi vendo que a gente conseguia se virar nessa necessidade, com essa necessidade, então a gente vai conseguir levar adiante. E aí ele foi aceitando. Então tem coisas hoje que ele não se intromete mais, mas sempre é passado para ele. Ele entendeu também, teve aquela parte que quem tem empresa familiar sabe, eu dava uma ordem, ele chegava na hora e tirava a ordem total. Eu até fazia story. Gente, a pessoa que me dá mais trabalho aqui no mercado é meu pai. Ele não segue regra nenhuma. Nem a garrafa do café, onde eu falava, gente, a garrafinha do café pode ficar aqui, tá? A partir de hoje é aqui. Ele tirava. Ele falava, não, gente, a garrafa de café é aqui. Não precisa disso. E foi um processo muito difícil. Eu falei, nossa, cara, eu não estou tendo mais energia. Mas eu fui persistente, porque eu sou apaixonada, né, pelo mercado e eu queria ver o melhor ali. Então, nas nossas conversas, ele foi entendendo e ele foi aceitando que ele também precisa de um momento assim de tomar conta de menos coisas, se preocupar menos com algumas coisas. Foi mais ali no dia a dia mesmo, mas não teve uma reunião bonitinha, inclusive que eu achei que ia ter, tá? Uma reunião bonita, e a partir de hoje eu passo aqui as coisas para vocês, tá? Fiquem à vontade, são esses problemas, não existiu nada disso, gente, planilha, nada disso, não existia. Chegava lá, não sabia nada, descobri na hora. Não teve uma conversa do jeito que a gente vê na internet, né? Nas grandes empresas. Mas já tem a inspiração para isso e com o tempo vai acontecer. Acho que vai ser até natural esse processo, porque vai crescer mais. Por isso, inclusive, a visão de futuro, né? O que você espera para o futuro do mercado? A visão de futuro é que, assim, o mercado, Vanessa, a gente não tem o sonho de ter várias lojas. Apesar de hoje já ter? Nós temos 6 lojas. 6 lojas. Isso. Uma das nossas lojas, que chama Vanessinha, a gente tem sócios, que são os meus primos também, que também vêm nesse ramo de mercado, tudo mais supermercado, né? A gente não tem essa pretensão, a gente tem pretensão de melhorar os nossos processos para melhorar a nossa qualidade de vida. Se fosse hoje para eu abrir mais lojas, seria
Mercado Vanessa, mas de uma forma menor. Como a gente tem uma no condomínio, como Vanessinha, não mercados grandes, para que a gente tenha essa qualidade de vida que pela correria do dia a dia, às vezes não dá. E aí a gente entende, mas você não quer crescer? Quero crescer, mas a gente tem o site, né? Que já atende vários CEPs, então não necessariamente eu preciso estar com uma loja física em vários bairros. Você conseguiu escalar pelo Entendeu? dia. Eu consigo escalar por essa forma. Então, melhorar os nossos processos, modernizar os nossos processos, para que a gente consiga também ter a cabeça de entrar em outras coisas. Como, por exemplo, eu tenho muita vontade de dar palestras, entende? A minha irmã também de entrar em outros negócios. Então, assim, o Mercado Vanessa, a gente quer que seja uma empresa para a vida toda. Mas que a gente não perca a mão, porque o crescimento tem muito disso também. Você vai, abre lojas. Só que é muito fácil nesse caminho você perder a mão do negócio. E não é o que a gente deseja, assim. Não é o que a gente quer. Tudo isso pode mudar, que eu estou te falando, amanhã. Amanhã pode ser que eu queira abrir 10 lojas. Mas hoje a gente está trabalhando para melhorar os nossos processos. O que a gente já tem. Porque o que a gente já tem, se desenvolver da melhor forma, a gente consegue gerar mais empregos, a gente já consegue ter muitas coisas para poder fazer, entendeu? O mais legal da vida empreendedora, da empresarial, é que depois que você zera um game, você começa a querer jogar o outro. Isso. Então, assim, já consegui resolver os processos, já tô com a vida bem tranquila, consigo ter uma qualidade de vida diferente. Agora eu quero jogar um outro jogo. Aí é o jogo do equity, do valuation, é aumentar um pouco mais ali o que representa a tua marca. Bom, sei que esse caminho a gente vai acompanhar a tua história, vai continuar assistindo a tua história pelas redes sociais, mas se você fosse fazer uma reflexão de tudo aquilo que você viveu, como espectadora da sua própria história, quando que sua vida começou a dar certo? Nossa, que pergunta profunda. A minha vida começou a dar certo quando eu entendi que o Mercado Vanessa fazia parte dela e eu precisava colocar ele na minha rotina de uma forma leve. Porque lá atrás era um trabalho muito árduo. Então eu precisava encaixar o Mercado Vanessa, mais a minha qualidade de vida, mais o meu relacionamento, minha vida amorosa, mais a minha vida social, que é bem agitada. Mais a minha vida social, tudo isso de uma forma leve. E quando eu percebi que dava para colocar isso na minha agenda, foi aí que eu senti, eu estou no sucesso. Porque nem todo mundo consegue. Às vezes a pessoa sai para trabalhar, tá tudo tão confuso, tão perdido ali, a pessoa não está nem conseguindo entender onde ela está, que ela não consegue, de repente, tirar um tempo, principalmente para quem é o pequeno empresário, o pequeno empreendedor. Ele não tem tempo de uma vida social, ele não tem tempo da família, ele não tem tempo para um namoro, para um casamento, ele não consegue olhar o casamento. Eu já fui casada, né? Então, eu sei o que eu estou falando, eu sou hoje divorciada. Eu vivi isso. Eu nem consegui olhar. Então, eu não tinha sucesso, porque eu não tinha o tempo de olhar para aquela área. Eu não dava a devida atenção. Hoje, não. Hoje, eu tenho como dar atenção para as áreas da minha vida que me empolgam, que me deixam feliz também. Por exemplo, eu amo ir para academia, né? É assim, lógico que sempre eu vou reclamando, tá? E eu falo isso nos meus stories, mas faz parte da minha rotina. Tem que ter na minha rotina para que eu eu tenha uma performance muito melhor. E a minha vida social tem que ter, eu tenho que sair, eu gosto de encontrar amigos, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas. Então, eu tenho uma vida social bem ativa. E aí, quando eu consegui fazer tudo isso, eu falei, minha vida está dando certo. Minha vida está dando certo. É isso aí. É esse equilíbrio. Quando você consegue alinhar. Porque se você está dando muita atenção para o trabalho e não está dando para a família, se você está dando muita atenção para o seu trabalho, você não tem tempo nem com Deus, você não tira nem 30 minutos para você fazer suas orações, colocar seu pé no chão, não está dando certo.
Sua vida não está certa. Você só está correndo. Você tem que ter isso na sua vida. Você tem que ter o seu momento com Deus, com aquilo que você acredita, com a sua família, com seus amigos, com o seu relacionamento. Ai, parece tudo perfeito. Gente, não é. Eu estou aqui te falando, eu tenho mais de 20 anos de mercado e eu demorei muito para chegar nisso. Não foi no primeiro ano, não. Não foi no segundo ano, pelo contrário. Se eu te dizer que não fazem nem 2 anos que eu consegui me encaixar. Porque eu demorei para entender, nossa, peraí, mas se esse trabalho árduo aqui faz parte da minha vida e vai fazer durante muitos anos, porque a marca eu quero que seja uma coisa para a vida, como é que eu vou fazer? Né, assim, se eu não tenho tempo para os amigos, eu não tenho tempo para viver outras coisas. E ali eu entendi que eu estava no alcance desse sucesso, né, que parece que o sucesso é aqui, é aquilo ali, estar ali é o sucesso, mas não é isso não. O sucesso é estar aqui, ó. É, o sucesso é vivendo vivendo tudo isso. vivendo tudo isso. Bom, já que a marca vai ficar para a posteridade, qual é a razão social da sua empresa? A razão social do Mercado Vanessa é desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas. Então, é algo que é apaixonante pela minha família, é algo que faz a gente buscar conhecimento de como é que lidar com aquele dia a dia, como que você consegue lidar com outras pessoas, desenvolver pessoas para que naquele tempo que a pessoa está ali no Mercado Vanessa, a partir do momento que ela pensa em sair, ela saia melhor. Se ela sair do Mercado Vanessa e dizer por aí que ali ela aprendeu alguma coisa, Já valeu a pena. já valeu a pena. Então, a gente tem esse olhar para quem trabalha com a gente se preocupa com isso, porque às vezes eu até falo, ai meu Deus do céu, não quero me intrometer, né, Fabi? Ai não, por favor. Mas faz parte, assim, porque como a nossa empresa é familiar, a gente nunca quis ficar muito distante, sabe? De quem trabalha, com a gente, assim, eu sei que tem vários empresários que preferem, e eu entendo também o porquê que preferem, porque em algum momento eu também preferi, mas a gente prefere estar ali, presente. Neste momento é assim que funciona. E o Mercado Vanessa também algo que eu tenho dentro de mim, que ele fica, as lojas ficam em São Paulo, mas todo e qualquer lugar que eu vou, eu levo a Garota de Osasco e o Mercado Vanessa. Então, eu tenho essa vontade de você estar lá no Nordeste e falar, nossa, já ouvi falar desse Mercado Vanessa? Eu também busco isso, porque é como se eu honrasse aquilo que o meu pai e minha mãe fez por mim e pela minha irmã. Que literalmente pegou a vida deles, anularam em todos os sentidos para viver a nossa. Então é uma honra para mim poder falar desse mercado, é uma honra para mim, aonde eu for, eu levo e falo, e as pessoas brincam da propaganda, e eu entro naquela brincadeira. É você lembrar do Mercado Vanessa, para mim é gratificante. Uau. Empresário, você que nos assistiu até agora, existem 2 pontos principais para mim dentro dessa entrevista que eu vou carregar para o resto da vida. E eu espero que você também carregue. Primeiro ponto é a definição de sucesso, a posição de onde está o sucesso. E muitas vezes quando a gente vai sinalizar o sucesso de forma até simbólica, a gente sempre faz o sinal do topo. Mas o sucesso não está aqui. O sucesso, ele está aqui, ó. Ele é circular, ele é uma roda da vida, que em alguns momentos você, assim como numa roda gigante, você vai aprender o sucesso no fracasso, ou seja, você vai aprender o que é ter sucesso olhando para as coisas que você largou, que você abandonou, que você rejeitou e tomando aquele chacoalhão da vida. Calma, sua vida não está em ordem, você não está com sucesso, porque a tua família já não vive mais, a tua vida social não existe, as pessoas não te reconhecem, você pode até ter um status financeiro, mas isso não é sucesso. E quando você cai na real, é a roda da vida vindo para cá. Só que se você toma de novo as rédeas da tua vida e entende que se apaixonar pelo processo para que você possa subir de novo é parte do jogo, isso é ter sucesso. Isso é se posicionar bem. Isso é estar claro o teu papel, que é evoluir sempre. E
não existe um equilíbrio pleno. É aquela dos pratos mesmo, né? Algum prato vai começar a desacelerar e você vai lá e começa a girar ele de novo com mais velocidade. Mas você tem que estar atento por isso também. Porque se você está só rodando um prato, talvez para as pessoas, né, que acompanham a tua vida, parece estar tudo muito bem. Mas no fundo você sabe o que você está sentindo e deixando de fazer para viver aí sim o verdadeiro sucesso. E o segundo ponto é identidade e origem. Quem é você? Se você não tem uma definição de quem você é, de que adianta querer se apresentar nas redes sociais? Construir um personagem. Por algum tempo pode ser até que funcione, mas no momento que você não se reconhecer mais, onde você não conseguir enxergar a tua identidade sendo apresentada para quem te acompanha, nesse momento você quebra. E aí nós voltamos à roda do sucesso. Nesse momento você, mais uma vez, desce. E é muito difícil você conseguir se recuperar a sua identidade. Porque em algum momento a gente vai fantasiando tanto as coisas que a gente esquece quem a gente é. Os nossos parentes não nos reconhecem mais, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. E o pior de tudo é quando você olha no espelho e também não se reconhece mais. Eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso, eu tenho fama, mas eu não me reconheço. E infelizmente, eu já conheci muitas pessoas que passaram por isso. Tem tudo o que supostamente é sucesso para a maioria das pessoas. Só perderam a si mesmas. E eu espero que você, através dessas duas definições, de uma entrevista muito rica como essa, você comece a pensar na roda da vida, na posição que de fato é ter sucesso, e se você está carregando para todos os lugares onde você vai a sua identidade. A história que você conta da sua história. Se você respeita e honra essa história, eu tenho certeza que independente do momento que você está agora, você vai ter bagagem, você vai ter coragem, disposição e verdade para conseguir se expor em qualquer lugar. E as pessoas que querem alguém de verdade por perto vão te abraçar de uma forma muito fácil. Então não se preocupe, até em vender para todo mundo. As pessoas que vão se apaixonar pela sua história vão comprar de você por quem você é, por essa história, que um dia eu espero também poder ouvir, escutar e gravar, deixar para a posteridade aqui no nosso programa. Eu agradeço demais a oportunidade de poder realizar esse trabalho, de ouvir essas histórias e poder compartilhá-las com vocês para que vocês se inspirem a ser pessoas melhores. Não esquece de conferir se você está inscrito no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo, escreva nos comentários o que você achou da história desse mercado, desse legado que está sendo construído. As redes sociais da nossa convidada estão aqui na descrição, pode acompanhar o perfil dela, assistir o perfil dela, assim como eu tenho feito. E muito obrigado por estar aqui com a gente, foi uma honra poder te entrevistar. Nossa, muito obrigada. Eu confesso assim que foi surpreendente, me emocionei bastante. Nossa, foi lindo, muito obrigada mesmo, porque a gente vai lembrando, né, a nossa história aqui, nesse bate-papo tão bacana, tão legal. E é isso, né, que você encontre o seu caminho também. E não esqueça de honrar quem você é, a sua origem. Honre a sua origem, porque grandes coisas vão acontecer na sua vida, como aconteceu na minha. E é isso, muito obrigada, viu? É um prazer. Prazer. E para você, nos vemos na próxima quinta, às 8 da noite, com uma mensagem de despedida do Negócio em Foco. Vocês vão entender melhor na próxima quinta, eu conto tudo para vocês. Nos vemos na próxima quinta, às 8 da noite. Até lá.